E aconteceu que, quando o rei Ezequias ouviu isso, ele rasgou suas roupas, cobriu-se de saco, e entrou na casa do Senhor. Então ele enviou Eliaquim, o administrador da casa real, Sebna o escriba, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é um dia de angústia, de repreensão, e de blasfêmia, pois os filhos chegaram ao parto, porém não há força para que possam nascer. Talvez o Senhor venha a ouvir as palavras de Rabsaque, a quem seu senhor, o rei da Síria, enviou, para afrontar ao Deus vivente, e repreenda as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelos restantes, que ainda se encontram. E os servos do rei vieram até Isaías, e Isaías lhes disse: assim direis a vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito de tal maneira que, quando ouvir um rumor, ele voltará à sua terra, e eu o derrubarei pela espada em sua própria terra. Então Rabsaque voltou, e achou ao rei da Síria lutando contra Libna, pois tinha ouvido que ele já tinha saído de Laquis. E ele, ao ouvir dizer que Tiraca, rei de Cush, tinha saído para fazer guerra contra ele, então, após ouvir, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, que teu Deus, em quem confias, não te engane, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que tens ouvido que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as por completo. E tu, escaparias? Por acaso as livraram os deuses das nações as quais meus pais destruíram, tal como Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei da Amate, o rei de Arpade, o rei de Sefarvaim, ou Rena e Iveá? E Ezequias, recebendo as cartas das mãos dos mensageiros, e tendo-as lido, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu, só tu, és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina teu ouvido, ó Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivente. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram a todas as terras e seus territórios, e lançaram seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas sim obras de mãos humanas, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, e assim todos os reinos da terra saberão que tu, só tu, és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste sobre Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou sobre ele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, zomba de ti, a filha de Jerusalém balança a cabeça após você. A quem afrontaste? De quem blasfemaste? E contra quem levantaste a voz, e levantaste aos olhos arrogantemente? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste ao Senhor, e disseste: com a minha multidão de carruagens eu subi aos cumes dos montes, aos lugares remotos do Líbano, e cortarei seus altos cedros, e seus melhores ciprestes, e virei a seu extremo cume, ao bosque de seu campo fértil. Eu cavei, e bebi as águas, e com as plantas dos meus pés secarei todos os rios do Egito. Por acaso não ouviste que desde muito antes eu fiz isto, e desde os dias antigos o tinha planejado? Agora eu fiz isto acontecer, para que tu fosses o que destruirias as cidades fortificadas, reduzindo-as a amontoados de ruínas. Por isso os moradores delas, com as mãos impotentes, ficaram atemorizados e envergonhados, eram como a erva do campo, e a grama verde, o capim dos telhados e o trigo queimado antes de crescer. Porém eu sei o teu sentar, o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa de teu furor contra mim, e teu tumulto que subiu aos meus ouvidos. Por isso porei meu anzol em teu nariz, e meu freio em tua boca, e te farei voltar pelo caminho em que vieste. E isto será por sinal para ti, Ezequias: este ano se comerá daquilo que nascer de si mesmo, e no segundo ano do que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e colhei, e plantai vinhas, e comei seus frutos. Pois os sobreviventes da casa de Judá, o remanescente, voltará a formar raízes abaixo, e dará fruto acima. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte de Sião os que sobreviverem. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto assim diz o Senhor quanto ao rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha nela, nem também virá diante dela com escudo, nem levantará cerco contra ela. Pelo mesmo caminho que veio, nele voltará, mas nesta cidade ele não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por causa de mim e por causa do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu, e feriu no acampamento dos assírios 180.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, partiu-se, e foi embora, voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, enquanto ele estava prostrado na casa de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada. Então eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Naqueles dias Ezequias ficou doente, perto de morrer, e veio até ele Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então Ezequias virou seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: ó Senhor, lembra-te, eu te peço, de que andei diante de ti com fidelidade e com coração íntegro, e fiz o que era agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com muito lamento. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi, eu ouvi tua oração, e vi tuas lágrimas. Eis que acrescento 15 anos aos teus dias
dias de vida. E das mãos do rei da Síria eu livrarei a ti, e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei voltar a sombra dos degraus nos quais o sol desceu na escadaria de Acais, 10 degraus atrás. Assim voltou o sol 10 degraus, pelos degraus que já tinha descido. Escritura de Ezequias, rei de Judá, quando ficou doente e se sarou de sua enfermidade. Disse eu, no melhor de minha vida, irei às portas do mundo dos mortos, privado estou do resto dos meus anos. Eu disse, não verei mais ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes, não mais olharei aos homens com os que habitam o mundo. Minha morada foi removida e tirada de mim, como uma tenda de pastor, enrolei minha vida como um tecelão, ele me cortará fora do tear, desde o dia até a noite tu me acabarás. Fiquei esperando até amanhã, como um leão ele quebrou todos os meus ossos, desde o dia até a noite tu me acabarás. Como o grou, ou a andorinha, assim eu fazia barulho, e gemia como uma pomba, ao alto eu levantava meus olhos. Ó Senhor, estou oprimido, sê tu minha segurança. Que direi? Tal como ele me falou, assim fez, passarei lentamente por todos os meus anos, por causa da amargura de minha alma. Ó Senhor, por estas coisas é que se vive, e em todas elas está a vida de meu espírito. Então cura-me, e deixa-me viver. Eis que para meu próprio bem tive grande amargura, tu, porém, com amor livraste minha alma da cova do perecimento, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados, porque o mundo dos mortos não te louvará, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua fidelidade os que descem a cova. O vivente, esse é o que te louvará, tal como hoje eu faço. O Pai ensinará aos filhos tua fidelidade. O Senhor tem me salvado. Por isso tocaremos canções com instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Pois Isaías havia dito, tomem uma pasta de figos, e passem-na em cima da inflamação, que ele sarará. Ezequias também tinha dito, qual será o sinal de que subirei à casa do Senhor? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, restaurai-o tal com espírito de mansidão, prestando atenção a ti mesmo, para que também não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois, se alguém pensa ser alguma coisa, sendo nada, engana a si mesmo. Cada um, porém, examine a sua própria obra, e então terá orgulho em si mesmo sozinho, e não em outro, pois cada um levará a sua própria carga. Mas aquele que é instruído na palavra compartilhe todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois, o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semear para a sua carne, da carne colherá degradação, mas quem semear para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Porém não cansemos de fazer o bem, pois no tempo devido colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos familiares da fé. Olhai como são grandes as letras que vos escrevi da minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, estes vos obrigam a vos circuncidarem, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se orgulharem de vossa carne. Mas longe de mim esteja me orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dela, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas sim a nova criatura. E todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia estejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, ninguém me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Parabéns, você finalizou a carta aos Gálatas. O Pai do justo muito se alegrará, aquele que gerar o sábio se encherá de alegria por causa dele.